Eu preciso te dizer que no caminho da obediência, imprevistos também acontecem. Não é porque você está obedecendo, que você está seguindo na direção que Deus mandou, que isso vai assegurar que tudo ocorra perfeitamente bem, sem nenhum imprevisto. O caminhar com Deus não te anula de dias maus. Caminhar com Deus, andar com Deus, não anula que a tua casa, que alguém da tua família, que alguém que está debaixo da tua tenda tenha atitudes erradas. Sabe o que é que te assegura vitória? A palavra do Deus que falou contigo no capítulo 28. Os imprevistos que acontecem nas nossas vidas hoje, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas hoje, não anula a palavra liberada da boca de Deus para nós no capítulo 28. Não é porque deu errado hoje, eu estou em obediência, que o Deus que eu sirvo não pode usar essa circunstância para fazer com que a glória dele superabunde. Onde abundou o erro, onde abundou o pecado, onde abundou a falha, onde o imprevisto aconteceu. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Gênesis capítulo 34. E eu destaquei o versículo 13 que diz assim: os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, uma vez que Siquém tinha violentado Diná, a irmã deles. Todo o capítulo 34 do livro de Gênesis fala sobre a filha de Jacó, Diná. Jacó teve 7 filhos com Lia, 6 homens e uma mulher que era Diná. No total, nós sabemos que Jacó teve com Diná 12 filhos até o capítulo 34. Benjamim veio nos capítulos a seguir. Mas a Bíblia vai dizer que logo após o encontro com Esaú, quando Jacó decidiu que não iria para Seir com Esaú, o versículo 18 do capítulo 33 diz: depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém. Chegando em Siquém, Jacó decidiu acampar ali. Spurgeon vai dizer que Jacó, ele construiu palhoças, era mais do que tendas ali. Ele não tinha chegado de fato e de verdade onde Deus queria, mas ele tinha decidido ficar, se estabelecer ali, em Siquém. E ele compra um terreno, Amor, pai de Siquém, para ficar ali. Siquém era o nome da cidade, mas Siquém também era o nome do príncipe, o filho de Amor, naquela cidade. A cultura de Siquém era uma cultura pagã. O Deus ao qual eles serviam era o Baal Berite. Eles eram pagãos, eles tinham costumes e cultura pagã. E a Bíblia vai dizer no capítulo 34 que Diná saiu sozinha. O versículo 1 do capítulo 34 não relata ninguém indo com ela. Ela foi sozinha visitar as moças de Siquém. E no caminho, o príncipe Siquém viu Diná. Diná foi vista pelo príncipe Siquém. Eles tinham uma cultura tão deturpada naquela época, naquele povo em Siquém, que a Bíblia diz que o príncipe Siquém tomou Diná à força, a humilhou e a violentou. Só que após o ato, ele se apaixonou por ela e tentou agradá-la. Ele ficou apaixonado e quis casar com ela. Ele foi contar ao seu pai, e quando ele foi contar ao seu pai Amor, o seu pai decidiu ir falar com Jacó. Quando ele chegou para falar com Jacó, os irmãos de Diná não estavam, eles estavam no campo, trabalhando. E a princípio Jacó ouviu Amor, mas não contou aos seus filhos. O versículo 7 vai dizer que nesse meio tempo os filhos de Jacó voltaram, os irmãos de Diná voltaram. E quando eles ouviram, eles ficaram furiosos. E não é para menos, a irmã dele tinha sido violentada. Eles ficaram furiosos, eles queriam vingança. Amor, por sua vez, quis negociar com Jacó. Ele disse: vamos fazer o seguinte, permita o casamento do meu filho com Diná, e eu vou permitir que as mulheres, as filhas da minha terra, casem com os seus filhos. E assim nós misturamos o povo, vocês podem ficar livres para negociar, comprar e vender terra no meio do nosso povo. Nós seremos um povo só. Sou eu parafraseando. E Siquém, apaixonado que estava,
Ele olha para os irmãos de Diná e ele diz assim: por favor, sejam bondosos comigo, sejam bondosos comigo e deixe que eu me case com ela. E ele implorou: eu lhe darei o que me pedirem, seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser a minha mulher. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que os filhos de Jacó agiram com falsidade. E eles propuseram o seguinte acordo para Siquém. Eles disseram: vocês não podem entrar na nossa família, você não pode casar com a nossa irmã se você não for circuncidado. E eu quero falar um pouquinho contigo acerca da circuncisão. A circuncisão foi a aliança de Deus com Abraão, que selava um compromisso. Era Deus dizendo: você me pertence. A Abraão e todos os seus descendentes. Todo menino nascido de Abraão, descendente de Abraão, teria que ser circuncidado no 8º dia de vida. A circuncisão era um corte no prepúcio do órgão genital masculino. Não era higiene, não era cultura, era uma aliança que Deus tinha com os descendentes de Abraão. Os homens que eram circuncidados, eles estavam dizendo que faziam parte do povo de Deus. Era um corte do pecado, era a transmissão da promessa de Deus na vida de Abraão. Era Deus dizendo ao povo que a promessa dele passaria pelas gerações, porque era no órgão que trazia vida. A purificação, a aliança vinha do órgão que trazia vida. Estabelecia ali uma aliança de Deus com aquela nova geração que estava se iniciando. Mas é interessante que os filhos de Jacó, todos circuncidados, faziam parte da aliança com Deus, do povo de Deus, mas o coração deles não era circuncidado. Quando lá em Deuteronômio 10, versículo 16, bora abrir a Bíblia? Deuteronômio 10 e 16 diz assim: portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. Tem uma tradução que diz: circuncidai o vosso coração. Ou seja, tua aliança não pode ser só com a matéria, com a carne do lado de fora. Teu coração tem que estar aliançado com o Deus que te chamou e que tu diz servir. Os filhos de Jacó, eles carregavam falsidade, hipocrisia. Eles exigiram algo do povo de Siquém que eles prontamente obedeceram. E na força da emoção, Siquém disse ao povo e aos conselheiros daquela terra: eles são os nossos amigos. Se submeteram à circuncisão. E quando eles foram circuncidados no 3º dia de recuperação, no dia em que eles estavam mais fragilizados e com mais dor, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, tomaram as suas espadas e invadiram a cidade e massacraram todos os homens daquela cidade. Quando os outros irmãos, filhos de Jacó, viram isso, entraram e saquearam a cidade inteira. Levaram mulheres, crianças, animais e todas as riquezas daquela cidade. E levaram Diná de volta. Eu abro um parêntese para te dizer o que era que Jacó tinha a ver com isso. Imprevistos acontecem no caminho da obediência. Eu preciso abrir um parêntese para te dizer, sim, que filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa se converter. Tu entende? Não existe isso de: é meu filho e eu sou pastor, o meu filho vai ser um pastorzinho. Não. Teu filho vai precisar se converter, ter as experiências dele, encontrar Deus, ter a experiência pessoal com Deus e se converter de verdade. Era o que estava acontecendo com os filhos de Jacó. Jacó precisou ser encontrado. Não era porque ele era filho de Isaac que ele conhecia Deus antes do encontro. Tu entende? E a reação de Jacó quando ele viu aquela situação, ele disse: vocês arruinaram a minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Numa situação delicada como essa, Jacó esqueceu que os erros do caminho, os contratempos, as coisas que a gente não planeja. Alguém que mora embaixo da minha tenda errou. Eu preciso te lembrar que houve uma palavra de Deus liberada sobre a casa de Jacó, no capítulo 28, que não é anulada pelo passeio de Diná, pela tragédia que aconteceu na vida de Diná, pelo massacre feito por Simeão e Levi e todos os outros filhos. A palavra de Deus sobre a vida de Jacó permanece independente do contratempo que aconteceu no caminho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Tanta coisa acontece no nosso caminhar com Deus e eu preciso te lembrar. Não é porque aconteceu algo triste na tua casa hoje
que anulou o que Deus disse que faria na tua casa há um tempo atrás. Tito, capítulo 1 e o versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus não mente. Ele não mentiu quando ele falou algo sobre a tua casa. Ele não mentiu quando ele determinou uma promessa a teu respeito. Está dentro do propósito de Deus. Tudo está rigorosamente no controle de Deus. E eu preciso te dizer, Jacó, o Deus que falou contigo no capítulo 28 permanece sendo o Deus que vai proteger a tua casa no capítulo 34.